Mais uma vez os bandidos mostram a ousadia. De deputado mais votado a chefe de uma organização criminosa. O meme do Galerito versus Gil da Esfirra explodiu na internet por conta da sua energia caótica e inusitada. A cena de um vendedor de esfirras saindo na mão com um fantoche foi compartilhada por pessoas do Brasil todo, rendeu muitas montagens e foi reproduzida milhares de vezes. Mas o que muitos não sabem é que esse meme está inserido no contexto de uma história bizarra sobre violência, assassinato e manipulação midiática. Hoje, vocês vão entender qual é a origem dessa cena, o que foi o programa Canal Livre de Manaus, quem foi o Wallace Souza e como Galerito e Gil da Esfirra se conectam com uma história maluca que envolve um caso criminal pesado e, no mínimo, inacreditável. Eu sou o Lucas Nauta, e sejam bem-vindos ao canal Medo e Desconforto. O protagonista dessa história é o Wallace Souza, um homem que começou sua carreira como policial civil, mas foi expulso da corporação sob suspeitas de desvio de combustível. Em 1996, ele iniciou uma nova fase da sua carreira ao apresentar um programa de televisão chamado Canal Livre, um show de reportagens policiais que rapidamente ganhou muita audiência na região de Manaus. O programa se destacava por uma estética intensa e caótica, misturando reportagens criminais pesadas, participações voltadas para o entretenimento e momentos cômicos que eram pura improvisação. Algo bem semelhante ao programa do Ratinho, no qual eu já comentei aqui no canal. Entre uma reportagem criminal com imagens explícitas e diversos merchans de empresas locais, aconteciam momentos inusitados como o célebre episódio de Galerito versus Gil da Esfirra. Galerito era um fantoche popular que interagia com o apresentador e os convidados, e o Gil era um vendedor local que levava sua bacia de esfirras para oferecer à plateia. Em um momento de provocação e raiva, eles causaram essa confusão toda que eu particularmente acho bem engraçada. Mas, como eu mencionei antes, junto com essa veia de entretenimento caótico, o Canal Livre exibia um conteúdo considerado por muitos como extremamente violento, com a equipe de Wallace Souza frequentemente chegando aos locais de crimes antes mesmo das autoridades. As reportagens mostravam cenas como corpos carbonizados em áreas remotas, confrontos entre facções, denúncias que envolvem violência das mais diferentes formas, entre diversas outras cenas brutais que despertavam tanto fascínio quanto desconforto na audiência. Mas é fato que o programa tinha a receita perfeita para chamar a atenção: violência da audiência, humor da audiência, humor escrachado dá muita audiência e violência gráfica dá mais audiência ainda. Mas nesse contexto, em relação às reportagens, existia uma característica específica que chamava muito a atenção: a agilidade com que a equipe do Canal Livre chegava aos locais, que frequentemente era antes das viaturas e principalmente antes das emissoras concorrentes. Havia diversos conteúdos que eram exclusivos, gravados quase que de última hora e muitas vezes em tempo recorde. Se um traficante era executado, o Canal Livre sempre teria as informações e as imagens primeiro, e se para alguns isto era uma característica da competência da equipe jornalística, para outros era um sinal que levantou algumas suspeitas. A primeira grande denúncia surgiu em 2008, quando um ex-policial e ex-segurança de Wallace Souza
conhecido como Moa, revelou informações chocantes sobre o apresentador. Moa alegou que o Wallace ordenava a execução de traficantes para que o canal livre pudesse exibir cenas exclusivas dos crimes. Segundo ele, essa prática buscava manter a audiência do programa sempre em alta, explorando o impacto das cenas chocantes para atrair cada vez mais público. Um dos casos mais simbólicos foi o de um corpo carbonizado encontrado no meio de um matagal. A equipe do canal livre estava no local muito antes da polícia, e a reportagem tinha todo aquele tom de denúncia, condenando a situação enquanto a câmera mostrava cada detalhe do corpo. Na internet é possível encontrar algumas reportagens, eu nem tentarei mostrar o conteúdo aqui, pois a chance do YouTube derrubar é muito alta, mas elas chamam bastante a atenção e se você for uma pessoa curiosa, talvez seja interessante dar uma pesquisada. Essas cenas e o acesso muito rápido a informações privilegiadas começaram a levantar suspeitas de que o Wallace não estava apenas cobrindo os crimes, mas que ele poderia estar orquestrando alguns desses acontecimentos. Uma estratégia que lembra muito o filme Nightcrawler, ou O Abutre, protagonizado por Jake Gyllenhaal. No filme, Jake Gyllenhaal interpreta Louis Bloom, um jovem que decide entrar no agitado submundo do jornalismo criminal independente de Los Angeles. A fórmula do sucesso nesse setor é correr atrás de crimes e acidentes chocantes, registrar tudo e vender a história para veículos interessados. E no filme, existem passagens onde o repórter manipula cenas de tragédias para filmá-las com o objetivo de aumentar o valor do material. Em O Abutre, temos uma crítica clara à obsessão pela violência midiática. E quando voltamos para o caso de Wallace, as denúncias giravam em torno justamente desse mesmo conceito, já que, segundo as acusações, ele não apenas filmava os ocorridos criminais, como também os criava, ordenando execuções e planejando ataques a rivais. E é aqui que a toca do coelho parece ser cada vez mais profunda, pois as investigações revelaram também que Wallace Souza supostamente atuava em uma rede de tráfico de drogas, onde, além de encomendar assassinatos, ele também interferia para garantir que gangues aliadas mantivessem o controle sobre determinadas áreas da cidade. Ou seja, nessa narrativa, a morte desses líderes de tráfico serviriam tanto como um gatilho gigantesco para aumentar a audiência do programa Canal Livre, quanto para eliminar os inimigos de uma organização criminosa que o Wallace comandaria. Assim, ao mesmo tempo que o programa gerava uma imagem de justiça sendo feita, as investigações indicavam que o Wallace poderia, na verdade, estar utilizando o poder midiático para consolidar seu domínio e afastar qualquer ameaça a um possível império no submundo do crime. A minha ideia é sempre apresentar não apenas as acusações, como também o posicionamento da defesa. Afinal, casos dessa natureza geralmente apresentam muitas lacunas, pontos de vista e argumentos diferentes que precisam ser levados em consideração. Com essa repercussão negativa das acusações, o Wallace Souza se defendeu, alegando estar sendo vítima de uma perseguição política. Ele sustentava que o seu programa e sua atuação contra o crime incomodavam figuras influentes no Amazonas, e que por isso estavam orquestrando uma campanha para tentar destruir sua carreira. Wallace afirmou que o sucesso do seu programa e suas críticas ao sistema de segurança pública o tornaram um alvo perfeito para setores do governo e grupos rivais que teriam armado todo esse caso para incriminá-lo. Essa tese do complô encontrou eco em uma parcela da população que enxergava o Wallace como um herói do povo. Ele tinha uma grande base de admiradores e eleitores, tanto é que ele foi o deputado estadual mais votado do Amazonas por 3 mandatos consecutivos.
Então, muitos apoiadores acreditavam que o Wallace estava de fato sendo vítima de uma armação e que o próprio sistema que ele criticava estava agora retalhando para afastá-lo da política. Esse apoio popular sustentou sua imagem como alguém que, apesar das acusações, continuava sendo, para muitos, uma figura de combate ao crime e um defensor ferrenho da população. Em 2009, após o avanço de diversas investigações, a Assembleia Legislativa do Amazonas decidiu cassar o mandato de Wallace Souza por quebra de decoro parlamentar. E com a perda da imunidade parlamentar, sua prisão foi decretada e ele chegou a ficar foragido por alguns dias antes de se entregar. Em 2010, enquanto aguardava julgamento e estava sob custódia, Wallace sofreu uma crise de saúde grave que o deixou bastante debilitado. Ele faleceu devido a complicações decorrentes de uma infecção e de problemas cardíacos, o que acabou interrompendo o processo judicial. Com sua morte, a justiça nunca emitiu, de fato, um veredito final sobre as acusações de envolvimento em assassinatos e tráfico. E isso deixou o caso sem um encerramento judicial definitivo. Eu comecei o vídeo mencionando a cena icônica entre Galerito e Gil da Esfirra, que é um meme bastante lembrado pelo seu tom caótico e cômico. E claro que eu utilizei esse aspecto da história como forma de tentar chamar a atenção de vocês. Afinal, muitos nem faziam ideia de que o mesmo está inserido em um contexto tão complexo. Isso acontece pois é bem difícil de olhar um vendedor de esfirra tentando dar chutes em um fantoche de uma forma que vá além da superfície. Mas o fato é que isso é sim parte de um programa que ao longo dos anos revelou um cenário muito mais sombrio do que a gente pode imaginar. Vocês podem ver mais detalhes dessa história em uma série documental da Netflix chamada Bandidos na TV, que é excelente e que explora toda essa história de uma maneira bem mais aprofundada do que eu apresentei aqui. No final das contas, o meme é uma peça que até hoje circula de maneira descontextualizada pela internet. Mas a história por trás de toda essa bagunça envolve denúncias de manipulação, mortes reais e um caso que, até hoje, não teve um veredito.